Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer algo pouco diferente. Em vez de termos uma série de artigos, temos um texto que faz uma análise quase microscópica a um único versículo. Mas é um versículo que aparentemente contém o ADN de uma emoção que todos nós conhecemos. Bem, até bem demais. O medo. A nossa missão é desconstruir Gênesis 3.10, que é o primeiro registro de um ser humano a dizer tive medo. É fascinante, não é? Como umas poucas palavras podem ser uma janela para uma mudança tão radical na psicologia humana. A história toda, no fundo, muda neste preciso momento. Exatamente! Vamos só situar a cena. Deus está a passear pelo jardim, chama por Adão, e a resposta que recebe não é sim ou estou aqui. É eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Então me escondi. O que me chama logo a atenção, e as fontes que temos aqui mergulham nisto a fundo, é que a primeira coisa que ele faz não é arranjar uma desculpa. Não. É confessar um sentimento. É quase como se o medo fosse a consequência mais imediata de tudo o que aconteceu. E essa é a chave de toda a análise. As fontes, que se baseiam em vários teólogos, como o Klaus Westermann e o Gerhard von Rad, argumentam precisamente isso, que o drama não começa com um castigo de Deus, mas com um colapso interior. Uma coisa interna. Sim, a resposta de Adão é um diagnóstico do seu próprio estado. E isto antes de qualquer verdicto exterior. Então vamos começar por aí, por essa primeira confissão. Fiquei com medo. As fontes dizem que este medo surge antes de qualquer acusação. Deus ainda nem sequer tinha perguntado o que é que fizeste. Então, medo de quê, exatamente? Se não é da punição, que medo é este? É aqui que a análise introduz uma ideia que é para mim crucial, a da consciência ferida. O medo não nasce de uma ameaça externa, mas de uma fratura interna. A confiança. A confiança que definia a relação com Deus quebrou-se. Ah, boa! É como quando, sei lá, quando sabemos que desiludimos profundamente alguém de quem gostamos muito. A pessoa pode ainda não saber do nosso erro, mas nós já agimos de forma diferente perto dela. Já há um desconforto, uma distância. Exatamente. Já há uma distância. Essa é a consciência ferida em ação. A relação já mudou, mas mudou primeiro dentro de nós. Que ótima analogia. Portanto, Deus não mudou, a voz era a mesma, o jardim era o mesmo. O que mudou foi a percepção de Adão sobre Deus, por causa do que ele próprio fez. A fonte do medo era interna. Precisamente. O teólogo Klaus Westermann, que é citado na análise, sublinha isso mesmo. Ele diz que o medo não é uma reação ao divino em si, Certo. mas à consciência alterada do ser humano. A presença que antes era sinónimo de segurança, de comunhão, de repente é reinterpretada pela culpa. E passa a ser vista como algo perigoso. Exatamente, como uma presença perigosa. O problema nasce de dentro para fora. Reparei numa coisa interessante na forma como ele fala, e as fontes também pegam nisso. A sequência dos verbos. Ouvi, tive medo, estava nu, escondi-me. Parece quase um diário de um colapso em 4 passos. Sim. Uma reação em cadeia que acontece toda dentro da cabeça dele. É uma cascata psicológica perfeita. Começa com a percepção, o ouvir, que leva a uma emoção, tive medo, que leva a uma autoavaliação, estava nu, E acaba na ação. e termina numa ação, escondi-me. Cada passo afunda-o mais nesta nova realidade de separação. E essa autoavaliação leva-nos ao segundo ponto, que é talvez a parte mais estranha da frase. Porque eu estava nu. À primeira vista parece uma desculpa um bocado esfarrapada, não é? O que a nudez física tem a ver com o medo da voz de Deus? Ele já não estava nu antes? Exato, ele sempre esteve nu, e é por isso que as fontes argumentam que não podemos ler isto de forma literal. A análise fala de uma nudez existencial. Nudez existencial. Ok, vamos desconstruir isso. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer sentir-se completamente exposto, vulnerável, sem defesas. A análise sugere que a confiança e a inocência que eles tinham funcionavam como uma espécie de vestuário relacional. Protegia-os. Quando essa confiança se quebrou, essa roupa desapareceu. E de repente sentem-se desprotegidos, não fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente.
Portanto, o que as fontes estão a dizer é que a nudez aqui não tem quase nada a ver com roupa. Nada. É sobre estar emocionalmente desprotegido. Como se a confiança que tinham fosse literalmente a roupa deles. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. E torna a história muito mais profunda, não é? Uma das fontes citadas, um texto de Ellen G. White, diz algo brilhante sobre isto. O corpo era o mesmo, nada físico tinha mudado, mas a percepção de si mesmos A percepção mudou. mudou radicalmente. A nudez, que antes era um símbolo de transparência total, de não ter nada a esconder, tornou-se de um momento para o outro um símbolo de vergonha e de uma exposição ameaçadora. E com a vergonha vem o desejo de se esconder, que é o passo seguinte. Outra fonte citada na análise, o livro Educação, diz de forma muito direta que a culpa trouxe consigo o desejo de ocultação. Parece uma consequência inevitável. Inevitável. A confiança rompida gera vergonha. A vergonha gera o desejo de se esconder. É uma viragem fundamental na narrativa. O ser humano passa a definir-se a partir do medo e da vergonha, e não da confiança. E repara que ele continua a focar-se nos sintomas. Estou com medo, estou nu, mas ainda não na causa. Que foi a desobediência. Exato. Ele não fala da causa. É sempre mais fácil lidar com os sintomas do que com a doença. Então, temos este medo que nasce por dentro, ligado a uma vergonha de estar totalmente exposto. Qual é a consequência lógica disto tudo? O que é que uma pessoa faz quando se sente assim? A resposta de Adão é quase infantil na sua simplicidade. Escondi-me. E aqui as fontes usam outro termo muito interessante: evitação relacional. É um fenómeno que nós conhecemos demasiado bem na nossa vida. Quando sabemos que fizemos algo de errado, seja com um amigo, um familiar, Ou no trabalho. ou no trabalho, o nosso instinto muitas vezes é evitar essa pessoa. Não atendemos a chamada, demoramos mais tempo a responder à mensagem, não é por não reconhecermos o número. É porque não queremos ter o encontro. Lá está, não queremos ter um encontro. E o mais irónico é que Adão diz: Eu te ouvi. Ou seja, ele reconhece a voz perfeitamente. O problema não é uma surdez espiritual. Ele ouve, reconhece e a sua reação deliberada é fugir. É uma escolha ativa. Exatamente. O esconderijo é uma tentativa fútil de lidar com a culpa sozinho, em isolamento. É uma tentativa de controlar a exposição, de gerir a crise pelos seus próprios meios. Mas como a análise aponta, o resultado é o oposto do desejado. Claro. Em vez de resolver o problema, aprofunda o isolamento e a distância. Esconder-se nunca cura a relação. E é aqui que a análise traz um dos teólogos que mencionaste, o Gerhard von Rad. Ele usa uma palavra forte para descrever este estado: alienação. Não é só sentir-se mal, é sentir-se como um estranho. Um estranho para Deus, para os outros e até para si mesmo. É um colapso total, então. É um colapso em todas as frentes. A interpretação de von Rad, apresentada nas fontes, fala numa alienação tripla. Primeiro, uma alienação de Deus, que é óbvia, ele está escondido. Segundo, uma alienação do outro. E vemos isso a acontecer logo na cena seguinte, quando ele sai do esconderijo e a primeira coisa que faz é culpar a Eva. A mulher que tu me deste. A ligação entre eles quebrou ali. Completamente. E a terceira alienação? De si mesmo. A alienação de si mesmo. Ele já não se reconhece na sua própria pele. A sua identidade, antes definida pela confiança e a comunhão, está agora refém do medo e da vergonha. Esconder-se não resolve nada, só adia o confronto que é preciso para a restauração. E, entretanto, a fratura vai-se aprofundando. Ok, então, desconstruímos este verso. É uma história com milhares de anos, de um jardim, uma conversa. Por que é que isto ainda importa? Qual é a ligação com a nossa vida no século XXI? As fontes traçam paralelos muito diretos. Sem dúvida. A ideia central que a análise propõe é que esta dinâmica de ouvi, tive medo, senti-me exposto, escondi-me, continua a ser o nosso guião padrão para lidar com a falha. Pensemos num contexto de trabalho. Alguém comete um erro grave num projeto. A voz do chefe a chamar para uma reunião é ouvida. O primeiro sentimento é o medo, vou ser despedido. A seguir vem a sensação de exposição, de vergonha. Todos vão saber que eu falhei. E qual é o instinto? O instinto primário é esconder, tentar corrigir o erro à pressa sem ninguém saber, apagar os e-mails ou, na pior das hipóteses, culpar o colega do outro departamento. É exatamente o mesmo padrão. O medo funciona como um alarme, um sinal de que algo valioso, a confiança, a competência, a relação profissional se quebrou. E a nossa reação instintiva
é a fuga, não a confissão. É um padrão que vemos em todo o lado. Em relações familiares, depois de uma discussão, as pessoas evitam-se em casa. Em amizades, depois de uma desilusão, o silêncio toma conta. Esta narrativa é intemporal, porque capta na perfeição essa nossa tendência humana para a fuga como primeira resposta à culpa. Mas a análise não termina nesta nota pessimista. Pelo contrário, a história não acaba com o Adão escondido no arbusto, pois não. As fontes terminam a análise com uma referência à boa notícia que também está presente na história. Sim, e essa é a reviravolta da narrativa, é o ponto de esperança. A boa notícia, segundo a interpretação das fontes, é que Deus continua a chamar, mesmo quando nos escondemos. E a primeira pergunta que Deus faz não é o que é que fizeste, é onde estás? Essa diferença é subtil, mas muda tudo. Não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta de localização. É mais uma missão de busca e salvamento do que uma investigação policial. Exatamente. A voz que chama não vem para expor a ferida e humilhar, mas para encontrar e iniciar o processo de cura. A análise sugere que o primeiro passo para a restauração, tanto na história como na nossa vida, não é encontrar as justificações perfeitas ou culpar os outros. É simplesmente ter a coragem de sair do esconderijo e responder à pergunta: onde estás? É admitir a nossa posição, por mais desconfortável que seja. Ok, então tentando juntar todas as peças, o que levamos desta análise profunda a um único verso é que esta tríade de medo, vergonha e isolamento não nasce de um castigo que vem de fora, Não. mas de uma quebra de confiança que acontece por dentro. É uma reação em cadeia interna que redefine a experiência humana a partir daquele momento. E se tivéssemos de extrair a principal conclusão das fontes, seria esta. O problema central não é o ato isolado do erro, mas o colapso relacional que se lhe segue. É a quebra de confiança que gera o medo e, como um dominó, onde há medo há fuga e onde há fuga a comunhão é interrompida. O ciclo de isolamento fica completo. No entanto, e este é o ponto crucial, a história não termina no esconderijo. A voz continua a chamar, convidando não ao juízo, mas à cura. O convite permanente é para sair do esconderijo. É a tensão que define grande parte da condição humana, não é? A nossa tendência para nos escondermos e a persistência do outro, seja Deus, um amigo, um familiar, em procurar-nos. A restauração só começa quando o procura encontra uma resposta. E, para terminar, a análise que nos foi enviada deixa uma meditação final. Uma pergunta provocadora que acho que vale a pena ponderar. A pergunta é: o que temos evitado enfrentar por medo de sermos vistos como realmente estamos? E esta questão, como a nossa conversa mostrou, transcende o contexto teológico. Aplica-se a qualquer relação, no trabalho, em casa, com amigos, onde a desconfiança, a culpa ou a vergonha nos levaram a esconder-nos, em vez de procurarmos ativamente a restauração. Deixa-nos a pensar quais são os nossos arbustos e o que seria preciso para sairmos deles.